galera, eu sou Carleto Neto do canal Historiador e hoje a gente está aqui para falar sobre o terceiro episódio da série do Brasil para Lerdos. Eu falo Brasil para Lerdos porque muita gente vem aqui me xingar e nem pesquisa o que eles falam lá, por exemplo. Então, galera, antes de começar a assistir o vídeo, eu queria que você já deixasse o like no começo do vídeo, compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Se você é inscrito no canal, ativa o sininho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque o YouTube, você já sabe, eles não estão mandando notificação. E se você não deixar o like, ele entende que você não gosta do meu conteúdo e por isso ele não vai mais te notificar. E me siga nas minhas redes sociais, que vão estar aqui embaixo, para que vocês possam acompanhar o meu dia a dia, minhas fotos que eu posto no dia a dia, meus stories e outras coisas, beleza? Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre o terceiro capítulo do Brasil Paralelo. Inclusive, muita gente perguntou por que eu não gravei vídeo sobre o segundo capítulo. Primeiro, eu tinha pensado em parar de falar sobre o Brasil Paralelo, até porque essa galerinha aí que segue o Brasil Paralelo, que a gente tenta mostrar fatos científicos que rebatem o Brasil Paralelo, não acredita. E tem três respostas básicas para quem tenta rebater eles. Primeiro, comunista esquerdopata. Segundo, você foi manipulado pelo MEC. E terceiro, você é um petista vendido. Olha que negócio interessante, né? A gente não pode ser cientista e rebater o contraponto, não. Ou seja, tudo que eu sou contra é porque eu sou contra, porque eu sou político, ou porque eu sou de um bloco político diferente da pessoa que está me criticando. Legal para vocês aí do Brasil Paralelo, beleza? Mas aqui o meu compromisso é com a ciência. Eu sou professor de História há 6 anos e sei do compromisso que eu e toda a comunidade científica acadêmica tem com os fatos históricos científicos. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui para vocês também é que vocês não precisam ser historiadores para estudar ou entender história. Mas vocês não podem expor ideologias ou expor fatos sem comprovações. Achismos e curiosidades não se comprovam. Dentro da academia a gente tem uma coisa chamada método científico que a gente segue para poder encontrar a informação mais coerente e separar o fato do mito. Beleza? Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre esse terceiro episódio que tem um monte de incoerência. Inclusive eu anotei aqui no meu celular 21 pontos. Era para ter anotado mais. Imagina aí que o documentário tem aproximadamente 55 minutos e eu anotei 21 pontos. E isso eu deixei de anotar um monte de coisa. Ou seja, na minha opinião, metade do documentário é incoerente. Ou seja, não se relacionam com o que se tem comprovação histórica. Outra coisa que eu queria pedir para vocês aqui, que segue o Brasil Paralelo que vão estar vendo esse vídeo, é o seguinte. Não peço para apresentar provas a vocês não, porque o que mais tem é prova do que eu estou falando. Toda a comunidade acadêmica, ela tem vários estudos que comprovam o que eu estou dizendo. Quem tem de apresentar provas do que está falando é o Brasil Paralelo, que eles falam no documentário tudo o que eles falam lá, mas não apresentam uma prova. Como esse vídeo vai ficar muito grande, eu vou dividir ele em duas partes. Eu vou ver se eu solto os dois no mesmo dia, mas se eu não soltar no mesmo dia, de certeza sai um no dia e um no outro dia. Mas eu vou dividir em duas partes, porque senão vai ficar um vídeo de mais de meia hora, certo? Então vamos lá, eu anotei aqui, como eu disse para vocês, várias coisas estão aqui, ó, tem mais de 21 itens falando sobre o Brasil Paralelo. E eu queria falar para vocês a primeira coisa que eu escutei lá o cara falando. Eles falam lá, por exemplo, que Rousseau, Voltaire, Diderot são contra o comércio e a igreja e depois diz que eles eram em favor do iluminismo. Mentira! Tanto Rousseau quanto Diderot e Voltaire, eles não eram contra o comércio, eles eram contra a influência que a igreja e o Estado absolutista, vale lembrar que no Estado absolutista, por exemplo, da França, quem assistiu meu vídeo sobre a Revolução Francesa sabe, o rei, ele fazia acordos muito ruins para a França passava por problemas climáticos terríveis também, eles foram se meter, por exemplo, na independência dos Estados Unidos, foram patrocinar a independência dos Estados Unidos, patrocinando os colonos, e se deram mal, perderam dinheiro. Então, Voltaire, Diderot e Rousseau, eles não eram contra o comércio, eles eram contra a intervenção que a igreja e o Estado tinham sobre a economia, inclusive não tinha liberdade econômica, eles eram contra isso, o comércio era controlado pelo rei. Inclusive, você não podia ganhar mais dinheiro do que você precisava, porque a igreja dizia que isso era usura e usura era pecado, certo? Segundo ponto, o professor Rafael Nogueira vem dizer que os jacobinos não eram a baixa burguesia, os jacobinos eram cidadãos ricos e um ou outro que não era rico. Bom, categoricamente a gente vê no documentário lá eles tratando os jacobinos como esquerda, tá? Já que eles estão indo lá para o ideal político de direita versus esquerda. A gente sabe que se eles são de esquerda, a gente já sabe que eles não são a população favorecida. Favorecida sempre é a direita, historicamente falando. Tanto que os girondinos, que eram os inimigos, entre aspas, dos jacobinos, eles eram a alta burguesia
francesa. Eles não pagavam impostos, eles eram acariciados com pensões do governo. Então isso não se comprova, isso é um mito criado pelo professor Rafael Nogueira, não tem essa comprovação. A gente já sabe que a maior parte dos jacobinos, eles eram sim de baixa renda. Inclusive os jacobinos também eram chamados de montanheses, porque muitos eram camponeses. Ah, professor Carlito Neto, você tem como comprovar então que todos os jacobinos eram pobres? Não, é bem provável sim que tinha alguns jacobinos que tinham uma condição financeira melhor que outros, ou até uma condição financeira muito próxima dos girondinos. Mas o que ele diz no documentário não é isso, ele diz no documentário que os jacobinos não eram a baixa burguesia, ao contrário, a maioria era rica, e que pouquíssimos dos jacobinos tinham condições desprivilegiadas. Então, vale lembrar que se a maior parte da população francesa era pobre e os jacobinos representavam a maior parte da população francesa, é uma questão de lógica em saber que não era a maioria dos jacobinos que eram ricos. Terceiro ponto, aparece um indivíduo lá que diz que a esquerda pregava violência. Eu não vi o nome dele lá no documentário não, até voltei para ver se aparece o nome dele, mas eu não vi, se passou eu não prestei atenção. Aparece um indivíduo que diz que a esquerda pregava violência e que o lema da esquerda era: precisamos enforcar o último rei com as tripas do último padre. Primeiro, que ele falando isso já mostra que ele não entende de história, porque isso não era um lema da esquerda. Quem falou isso foi Voltaire. Voltaire, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre iluminismo, que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, quer dizer, do lado de cá, né? O card aqui para vocês. E ele cita essa frase, mas ele não cita como esse vídeo citou lá, ele cita a frase da seguinte maneira: só haverá liberdade quando o último rei foi enforcado com as tripas do último padre. Quando ele cita essa frase, ele quer citar isso dizendo que só haverá o fim do absolutismo quando a igreja e o poder real se desfizerem. Porque, para quem não sabe, com o absolutismo monárquico, a igreja deu um endosso ao rei e disse, inclusive, abertamente, quem estuda história sabe disso, disse abertamente várias vezes que o rei é o ministro de Deus na terra e todas as suas ações estão tomadas com a graça de Deus. E se existe alguém na sociedade que pode cuidar do cidadão, é o rei, porque o rei ele é clarividente, ele vê tudo, ele sabe tudo e ele entende tudo. E, inclusive, Thomas Hobbes também tem uma frase muito importante para tentar dar endosso à importância que o rei teria para a sociedade, né? Ele disse que o homem é o lobo do homem, ou seja, que o homem devoraria o próprio homem se não tivesse alguém para controlar ele. É isso que ele quer dizer nessa frase. E para quem não sabe, é uma alcateia de lobos. Quando os lobos estão com fome, eles se devoram. Então, o que ele quer dizer nessa frase é que se não tiver um rei para controlar tudo, os homens iam se devorar. Mas isso não é verdade. Até porque, como diz Montesquieu, né, somente o poder regula o poder. Tudo bem que o rei vai cuidar do povo, mas quem é que vai ver se o rei está fazendo tudo certinho? Por isso a importância, inclusive, da Revolução Francesa pregar a divisão dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Certo? Então, isso é mentira que o cara fala lá. Essa frase não é uma frase pregada pela esquerda, essa frase é dita por Voltaire, e quando Voltaire diz isso, é que ele diz que o rei e a igreja, o clero, estão unidos nesse projeto maquiavélico, que é o absolutismo monárquico. Então ele diz o quê? Que só vai ter liberdade para o povo quando o rei foi enforcado com as tripas do último padre. Isso é óbvio que é uma alusão figurativa. Certo? Eles não pregavam a violência que o cara está dizendo que pregavam lá, não. E quando ele cita lá, por exemplo, essa frase de Voltaire de forma deturpada ou reorganizada, digamos assim, para favorecer os ideais dele, para favorecer os ideais ideológicos que começam a ficar cada vez mais claros nesse documentário, é para deixar claro a briga entre direita e esquerda. Ou seja, o documentário do Brasil Paralelo não tem compromisso com a ciência. O compromisso dele é com ideologia de direita ou de esquerda. E como o documentário promove, a esquerda é ruim e a direita é boa. Independente da ciência, né? A ciência que fique para lá. Quarto ponto aqui também agora, sobre o terror da guilhotina, né? Os jacobinos mataram muita gente, entre 35 e 40 mil pessoas. Exagero, coisa absurda, sou totalmente contra isso. Certo? Mas tem um problema. Quando os girondinos assumiram o poder, eles fizeram a mesma coisa. Não mataram 40 mil pessoas, mas continuaram fazendo o uso exagerado da guilhotina. O maior exemplo disso é que assim que eles assumiram o poder, eles mandaram guilhotinar todos os líderes jacobinos e mandou perseguir também todos aqueles que eram contra os girondinos. Ou seja, essa história de que quando os jacobinos saíram do poder, tudo se acalmou, que não se tinha mais uso da guilhotina, é mentira. É lógico que a quantidade que os jacobinos mandaram matar foi muito maior, inclusive eu sou contra isso. A história é contra isso. Tem um historiador que seja a favor disso, ou que defenda isso como uma solução. Tá? Mas como morreram 40 mil pessoas, aí nos documentários eles querem associar
Isso com ideais de esquerda, que a esquerda é assim. Não tem nada a ver, gente. Tá? Não tem nada a ver. Esse conceito de esquerda que a gente tem hoje de direita é completamente diferente. Tá bom? Quinto ponto, eles tentam, por exemplo, separar a Revolução Americana da independência dos Estados Unidos da Revolução Francesa, dizendo que os Estados Unidos são um país que lutou de forma diferente, que os ideais foram outros e tal, que o país já era organizado, tinha tudo para dar certo. Bom, eles já mostram nisso que eles não conhecem a história das 13 colônias e nem tampouco a diferença das colônias do norte e colônias do sul. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu vou gravar um vídeo em breve sobre a independência da América Inglesa. Aguarde que tem vídeo sobre isso. Mas quando eles falam isso, categoricamente, eles não sabem como era a vida na América Inglesa, tá? Na América Inglesa e das 13 colônias, certo? Isso fica bem claro para mim. Eles falam de forma genérica que o problema da independência dos Estados Unidos foi basicamente impostos, né? Porque a gente já sabe que a Inglaterra obrigou a compra do chá na mão deles, né? E, consequentemente, isso gerou um prejuízo para os norte-americanos. Por quê? Porque eles compravam chás muito baratos e os ingleses começaram a exigir que fosse comprado chá na mão deles. E aí há aquela revolta que a gente conhece lá como a farra do chá em Boston. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso em breve. Não vou entrar nesse método aqui hoje, não. Só que os motivos também que gerariam a Revolução Francesa depois também foi justamente questões tributárias, né? Porque o segundo estado, diferente do que o documentário fala, que foi o terceiro estado que convocou os Estados Gerais, não foi. Foi o segundo estado que exigiu a convocação dos Estados Gerais, porque o rei tinha decidido que a nobreza, ou seja, os girondinos, pagariam impostos, e eles não concordaram e convocaram a Assembleia Geral dos 3 estados. Por esse motivo aconteceu essa Assembleia, que também foi motivada por questões tributárias, assim como os Estados Unidos, segundo o documentário dá a entender. Só que eles não falam, por exemplo, que a questão da França foi a mesma coisa. Só que é meio óbvio, como é que 97% da população francesa, que era pobre, e a maior parte jacobina, digamos assim, pagava impostos para 3% da população francesa manter sua pompa, que era o caso da nobreza, do clero e do rei. Então é óbvio que no Estado aberto eles aproveitaram a oportunidade e se revoltaram. Criaram a Guarda Nacional, depois do dia 14 de julho de 1789. Tomaram a Bastilha, que era a prisão, que era o símbolo do absolutismo. Então fica categorizado aqui que eles não entendem muito sobre isso também. Sexto ponto, vou acelerar um pouquinho porque já tem muito tempo, né? Eles dizem que os direitos prezados pelos franceses não eram em favor da liberdade, e sim contra o antigo regime. Claro que era contra o antigo regime. O antigo regime era um regime absolutista, que privava a liberdade dos indivíduos, tanto que o lema da Revolução Francesa foi liberdade, igualdade e fraternidade. E, inclusive, durante a publicação dos direitos universais do homem e do cidadão, ficou garantido, por exemplo, que os homens não poderiam ser privados dos seus direitos naturais. Dentre esses direitos, a liberdade e a propriedade privada. Meu caro, vocês falam muita bobagem. É só ler qualquer livrozinho do 6º ano que dá para rebater vocês. Pelo amor de Deus. Na sétimo ponto, quando ele cita Napoleão, tem alguma coerência, né? Realmente. Mas quando ele diz que a Revolução falhou e que a Revolução fracassou e só alcançou o resultado através da força, é mentira. Tá? Por quê? A questão de Napoleão assumir o poder, Napoleão deu um golpe em todo mundo, tá? Inclusive nos revolucionários. A França se expandiu lá pela Europa, conquistando outros territórios, mas esses não eram os ideais dos jacobinos e dos revolucionários, não. Certo? Oitavo ponto. Eles dizem que a ordem de fechamento dos portos foram obedecidos por todos os países da Europa, né? O bloqueio continental, menos por Portugal. Outra mentira, tá certo? Por quê? Portugal não acatou o bloqueio continental, a Dinamarca se manteve neutra, a Rússia lutou para não seguir e a Alemanha, depois também de, digamos, acatar de boca, na prática começou a se revoltar também. Então a gente tem no mínimo lá 3 a 4 países na Europa que não acataram o bloqueio continental, diferente do que o documentário diz, que somente Portugal não acatou. Não, Portugal não acatou, a Dinamarca se manteve neutra, a Rússia lutou para não aceitar, tá, também, e a Alemanha acatou, mas depois desistiu e começou a lutar para se libertar. Quando eu falo depois, não é anos depois, não é pouco tempo depois, tá certo? O nono ponto, por incrível que pareça, é algo que eu tenho de concordar, que eles dizem lá, por exemplo, que Dom João VI ele foi inteligente. Muita gente vê Dom João VI como covarde, mas eu também acho que ele foi inteligente em vir para o Brasil e evitar um confronto desnecessário. Inclusive tem gente que acha que ele poderia ter ficado lá, lutado, porque eles tinham o apoio da Inglaterra, que era uma das forças navais mais poderosas do mundo, mas a ideia dele foi inteligente. Fugir e evitar o confronto e manter as relações econômicas e comerciais com o seu maior parceiro, que era a Inglaterra. Nesse ponto eu tenho de concordar com eles, não foi errado não, a atitude de Dom João VI foi coerente, tá certo?
Próximo e último tópico desse vídeo de hoje. Próximo e último tópico do vídeo de hoje, né, é que Dom Bertrand, ele defende lá, por exemplo, a monarquia, mas a gente já paga as custas da monarquia. Para quem não sabe, quando você compra um terreno e tem lá uma taxa chamada taxa de laudênio, essa taxa ela serve para enviar uma parte desse dinheiro para os cofres públicos, uma parte para a Marinha e outra parte para a família real. Para quem não sabe, o Brasil ainda tem uma família real, que inclusive é mantida pelo governo quando há a cobrança dessas taxas, por exemplo, de laudênio. É meio que uma gratificação que o governo dá, digamos assim, por os benefícios que a coroa portuguesa deixou aqui pra gente. Então, é óbvio que Dom Bertrand vai defender a coroa, só que ele vai entender aqui, na minha concepção pelo menos, que a coroa aqui no Brasil será figurada como é na Inglaterra. Ele deveria ficar quieto, primeiro que ele já recebe dinheiro, a família real já recebe dinheiro do governo nessas taxas de laudênio e outros acordos que já existem também, tá certo? Então, monarquia, nem pensar. E a gente já sabe que o ideal, por exemplo, lá do Brasil Paralelo é defender a direita, defender a monarquia, e por mais que eu goste da ordem maçônica, fica claro também que a ideia é enaltecer também o legado maçom para a história do Brasil. Tanto que ele deixa bem claro lá várias vezes que Pedro Álvares Cabral foi grão-mestre 32 da Ordem do Cristo. A mentira que a gente sabe que eles contam sobre a Ordem dos Templários, que não deixou de existir, passou a existir em Portugal, mentira. Quem estuda um pouco sobre a Ordem dos Templários sabe que se a Ordem não morreu, ela foi para a Escócia e não para Portugal. Existem vários documentários, vários livros, inclusive o próprio livro Templário, que comprova isso, que se a ordem não deixou de existir, ela foi transferida de forma anônima para a Escócia, e da Escócia foi para a América, para o Novo Mundo. Beleza? Desculpa aí pelo tamanho do vídeo, esse vídeo ficou muito longo, mas vai ter a parte 2 ainda, que vai sair hoje ainda ou amanhã. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha e ajuda a divulgar esse vídeo, porque o revisionismo histórico feito de boca para fora é um crime e não pode acontecer, beleza? Um abraço no coração de todo mundo, fica fazendo maratona porque eu já fui!